Esse comentário da Ângela. Por eu ter me descontrolado com a raiva, estou separada do meu marido há 9 meses, mas ainda somos casados, mas cada um na sua casa, eu com a minha mãe e ele com a dele. A raiva, ela traz três pontos que a gente vai tratar aqui. A raiva faz a pessoa ofender, a raiva faz a pessoa passar dos limites e acaba descarregando ou no cônjuge ou nos filhos. Ela descarrega em alguém. Então, você tem que tomar muito cuidado. Pode até deixar essa arte mais um pouquinho para a pessoa entender, por favor. A raiva, ela tem que ser controlada. É natural sentirmos raiva de alguma coisa. Não é um sentimento que você não tenha. É um sentimento que você tem que aprender a lidar com ele. Normalmente algo que não te agrada te causa desconforto, esse desconforto vai evoluindo e pode se tornar raiva. O problema é que quando a raiva vem e a pessoa não coloca os limites para essa raiva, ela acaba ofendendo. Ela fala certas coisas sem limitar aquilo e acaba ofendendo. E aí diz assim, não, eu fui sincero. Não foi sincero. A pessoa foi ofensiva. Ela passa do limite. A raiva faz a pessoa passar de determinados limites. Machuca, ofende, acaba descontando nas outras pessoas. O problema é que a raiva depois tem a consequência dela. Eu estou lembrando aqui de uma ocasião, de uma pessoa que nós atendemos, que ela ficou com raiva da situação da televisão, que não estava sintonizando o canal. E num acesso de raiva, com o controle da TV, jogou o controle no chão, estourou, quebrou o controle. Depois teve que comprar um outro controle. Olha o que a raiva faz. Faz com que a pessoa tome atitudes que trazem consequências ruins. Então, não é um sentimento que você tem que deixar fluir em você. A pessoa tem que aprender a lidar com esse sentimento. É aquilo que, como eu falei antes, né, muitos estão prostrados, né, diante desses sentimentos e muitos estão ali de joelhos diante da raiva, né, porque permitem que ela venha tomar, sabe, as atitudes, venha ditar as regras e quando vê realmente você, eu não sei por que eu fiz isso. Ontem eu estava até assistindo o Cidade Alerta, né, e aí passou um caso muito, assim, assustador, essa é a palavra. O rapaz matou a namorada e postou isso. E depois ele postou nas redes sociais dele, pedindo perdão, que pudessem perdoar ele, porque ele matou a pessoa que ele mais amava. Mas foi por quê? Por causa de raiva. Porque ficou com raiva, né? Eu não lembro assim exatamente, mas foi uma situação que aconteceu. Diante de muita raiva, ele tomou essa atitude. Depois que passou, ele fala isso, poxa, eu não sei como é que eu matei a pessoa que eu mais amava. Quer dizer, a raiva, ela tem níveis, né? Vamos colocar assim, de situação onde a pessoa desconta, ela ofende, ela vai crescendo. A raiva, e uma coisa que também é interessante, a raiva, a gente sabe que quando a pessoa fica com raiva é porque existe alguma coisa ali errada, que está causando raiva. Então, se existe isso, eu preciso entender para resolver aquela situação e não deixar aquilo crescer. E se você está com uma pessoa que é assim, que é mais propensa, né, à raiva, mais sensível à raiva, se você está com uma pessoa que é assim, também não coloca mais lenha na fogueira, né? Porque às vezes é uma situação, por exemplo, você está ali com raiva, uma situação que aconteceu, eu falei alguma coisa para você que deixou você com raiva. E vamos dizer que o Cucato é essa pessoa que é mais sensível à raiva, então ele explode muito mais rápido, porque tem o que implode e o que explode, né? Então vamos dizer que ele explode muito mais rápido. E diga-se de passagem, os dois são perigosos, né? Os dois são perigosos. Quer dizer, eu estou vendo que ele está nessa situação. Está ali brigando comigo, já está falando um monte de coisa. Então quer dizer, o que eu tenho que fazer? Eu não vou colocar mais lenha na fogueira. Mas muitos fazem o contrário. Você vai me bater? Então me bate mesmo. Eu quero ver você fazer isso. Não, você que é o problema. Quer dizer, vai deixando aquela outra pessoa com muito mais raiva ainda. Você vai alimentando a raiva da outra pessoa. A Maricel escreveu aqui no Facebook assim: falei muita coisa ao meu marido na hora da raiva. Ele explodia. E meu marido saiu de casa. Estou arrependido e sofrendo muito. Olha só. Falei muita coisa ao meu marido na hora da raiva. A raiva tem a sua hora, né?
Só que as consequências têm os seus dias, os seus meses e até anos. Então você tem que pensar, não vale a pena na hora da raiva, aquele momento da raiva, você falar besteira, você ceder aquele momento. Você tem que aprender a lidar com a raiva. E como que se lida com a raiva? Quando a raiva vier, o que eu tenho que fazer? Nunca tome nenhuma atitude se você estiver com raiva. Então, você tem que estar atento. Isso é importante a pessoa entender. Você tem que estar atento. Ok, a raiva apareceu. Então, assim, eu não vou tomar nenhuma atitude. Eu vou esperar essa raiva passar e aí sim eu vou conseguir pensar no que eu tenho que fazer. Então, é uma situação dentro do relacionamento, né, que desperta isso, a raiva. Então, peraí, vou deixar isso passar e aí eu vou falar com ela, olha, eu não gosto quando você fala assim comigo. Quando você fala nesse tom comigo, você desperta algo em mim que eu não gosto. Quer dizer, você esperou passar para tomar uma atitude com respeito àquilo, né? É porque é natural que algo me desagrade venha despertar esse desconforto, né? Então eu tenho que aprender a lidar. E cada pessoa lida de um jeito, mas tem que aprender a lidar. Uma moça falou aqui, eu não consigo conversar. Quando eu estou com raiva, eu jogo as coisas no chão. Não resolve, depois quem vai ter que pegar as coisas do chão? Então você tem que pensar. No começo do casamento, haviam situações, na fase de adaptação, que me faziam ter raiva da situação, não raiva da Cíntia, mas raiva das situações. Então, no começo, a minha maneira de lidar com aquilo era muito ruim. Eu ficava na minha, eu queria impor as minhas vontades, não era legal, não resolvia o problema. Então, nós passamos a pensar, como que eu posso resolver? Uma das coisas é o que a Cíntia falou, não resolver na hora. Sai, dá uma volta. Você estava falando mais cedo de dar um grito no travesseiro. Pega o travesseiro. Como é que você pode descarregar essa raiva? Não é descarregar na pessoa, né? Descarrega de uma forma mais inteligente, sabe? Pega o travesseiro, grita no travesseiro, sabe? Vai correr, sabe? Ou fala com a pessoa, peraí, vamos parar aqui, sabe? Se tranca no quarto, sabe? Se tranca no banheiro e espera aquilo passar, né? Porque vai passar, respira fundo, ok, não vou fazer isso, sabe? Descarrega essa raiva de forma inteligente. Porque depois, como eu falei, vêm as consequências e não são boas. Então pensa, a raiva é um sentimento. A cabeça tem que falar mais alto que o coração.